Já parou para pensar como simples muralhas de pedra conseguiram segurar exércitos inteiros por anos? Castelos medievais não eram apenas grandes residências. Eram máquinas de guerra projetadas para enfrentar o impossível. A força deles não vinha só da robustez, era da inteligência por trás de cada pedra. E tudo começava com uma simples decisão: onde erguer o castelo? Os construtores sempre escolhiam os pontos mais altos disponíveis. Colinas, penhascos e afloramentos rochosos obrigavam os invasores a lutar contra a gravidade antes mesmo de alcançar os muros. O verdadeiro treino medieval? Subir uma ladeira íngreme em armadura completa enquanto pedras caem sobre você. No castelo de Edimburgo, na Escócia, os atacantes precisavam escalar uma formação vulcânica que já os deixava exaustos antes da batalha começar. Elementos aquáticos garantiam proteção imediata por diversos lados. Castelos construídos em ilhas ou penínsulas, como Bodiam, com seu vasto fosso ao redor, criavam barreiras que impediam o avanço de máquinas de cerco. Os acessos eram planejadamente estreitos, tortuosos e desprotegidos, obrigando as tropas a marcharem em linhas frágeis. Alguns castelos tinham apenas uma única via de acesso, enquanto outros se erguiam sobre abismos que eliminavam por completo certos ângulos de ataque. O clima também servia como aliado defensivo. Ventos gelados no inverno castigavam os acessos e chuvas de primavera transformavam trilhas de terra em lamaçais. Nada arruína mais um cerco do que descobrir que sua torre de cerco afunda lentamente em palmo de lama. No castelo de Carrigsenã, as chuvas constantes tornavam a encosta calcária quase impossível de escalar com segurança. O relevo natural também tinha um papel psicológico. Imagine marchar por dias só para encontrar um castelo no alto de um penhasco ou cercado por pântanos traiçoeiros. Muitos exércitos desistiam antes de qualquer flecha ser lançada. Relatos mostram que alguns cercos foram abandonados simplesmente porque os atacantes não encontraram solução para os obstáculos naturais. Matas ao redor dos castelos eram mantidas para dificultar o movimento de torres de cerco e dar abrigo aos defensores em contra-ataques. Em alguns casos, o terreno era modificado propositalmente, lagos artificiais criados ou áreas limpas para eliminar a cobertura dos inimigos. Mas essas barreiras naturais eram só a primeira camada do sistema de defesa. Quando os inimigos finalmente alcançavam o castelo, outra etapa começava. Depois de vencer o terreno, os atacantes encontravam muros preparados para resistir a praticamente qualquer coisa. As muralhas dos castelos medievais não eram apenas enormes, eram verdadeiras obras de engenharia. O tamanho impressionava qualquer visitante moderno. Muitas tinham 6 metros de espessura, o equivalente ao comprimento de um ônibus escolar. No castelo de Dover, chegavam a quase 6,5 metros. Nenhum empreiteiro medieval ouvia reclamações do tipo: "Eu disse grosso, mas não tanto." Essa espessura tinha função prática: absorver impactos de arietes e armos de cerco. A construção seguia uma técnica de camadas, 2 paredes paralelas com um recheio de pedras menores, entulho e argamassa no meio. Esse núcleo de entulho dava força e certa elasticidade à estrutura, resistindo a impactos sem rachar. Muitas muralhas tinham uma base inclinada chamada talude, que desviava os ataques para cima, dificultando o uso de arietes e escadas. Os arquitetos da época sabiam: uma ladeira escorregadia não era só metáfora lógica, era estratégia defensiva. Castelos mais sofisticados tinham muros concêntricos, uma muralha externa e outra, mais alta, interna. Assim, mesmo se o inimigo vencesse a primeira, ficava preso em uma zona de morte entre os 2 muros, cercado por arqueiros dos 2 lados, literalmente entre a pedra e o abismo. Alguns construtores usavam pedras soltas nas áreas onde sabiam que inimigos tentariam escavar túneis. Ao serem movimentadas, essas pedras faziam barulho e alertavam os guardas. Alarmes medievais, sem eletricidade, só física e cascalho. Mesmo com tanta resistência, os castelos precisavam se preparar contra equipamentos de cerco cada vez mais avançados. E o próximo ponto de defesa era crucial: o portão. Os portões não eram entradas, eram armadilhas, onde os ratos usavam armadura. Era o ponto mais vulnerável e, ironicamente, o mais reforçado.
Engenheiros medievais transformaram essa fraqueza aparente num dos sistemas defensivos mais criativos da história. Um portão comum tinha várias barreiras. Primeiro, uma ponte levadiça sobre o fosso. Depois, pesadas portas de madeira com reforços de ferro. Mas o verdadeiro perigo estava um pouco além. O portão levadiço, uma grade pesada que podia cair de cima. Alguns castelos tinham 2 portões levadiços com 6 metros entre eles. Eles criaram a primeira zona de esmagamento da história, muito antes dos carros modernos. O teto desses corredores escondia as temidas troneiras, por onde pedras, água fervente ou piche em chamas eram jogados nos invasores. Nada diz "você não é bem-vindo" como um banho de óleo escaldante. Algumas troneiras tinham mais de 30 centímetros de largura, perfeitas para ataques mais cruéis. Seteiras se alinhavam às paredes, permitindo que arqueiros disparassem em segurança. Pequenos vãos de onde se via muito e se mostrava pouco. Wi-Fi da guerra medieval. O portão geralmente avançava além da muralha principal, formando uma caixa de morte em 3 lados. Isso permitia ataques simultâneos de cima e das laterais. O portão de Beaumaris se projetava 12 metros além dos muros, um verdadeiro funil mortal. Alguns arquitetos incluíam curvas bruscas no caminho para confundir invasores e impedir o avanço de arietes. Uma espécie de "você não chega lá por aqui", esculpido em pedra. O truque mais ardiloso, o portão falso, entrada convincente que levava direto para armadilhas. Uma versão medieval do golpe do gato por lebre. Mas nada disso teria efeito se os castelos não explorassem sua maior vantagem, a altura. Torres e muros funcionavam como plataformas de guerra elevadas. E as ameias, com seus blocos e frestas, não eram decoração. Os blocos protegiam os arqueiros, e as frestas serviam para lançar projéteis. A antiga regra do atira por entre e se esconde atrás. Atrás disso, corria o caminho de ronda, largo o suficiente para 2 soldados passarem lado a lado. Lá de cima, os arqueiros tinham o domínio total. Flechas disparadas de 180 metros por arqueiros longos e virotes perfurantes de besta em curta distância. Torres com seteiras posicionadas para campos de tiro sobrepostos deixavam os inimigos sem cobertura. Armas pesadas incluíam bestas gigantes, como a Springald, que lançavam dados capazes de atravessar vários soldados. Pedras grandes, lançadas de 9 a 18 metros de altura, destruíam escudos e elmos. Um bloco de 9 quilos caindo de 12 metros atinge como um coice de cavalo. Defensores também usavam areia ou água aquecida em vez de óleo, caro demais. Areia quente infiltrava-se sobre a armadura, causando queimaduras terríveis. Água fervente escaldava até a morte. Quando nem isso bastava, os atacantes tentavam contornar os muros. Aí surgia outra defesa essencial, os fossos. Entre os inimigos e o castelo, geralmente havia um buraco enorme, com ou sem água. Moutes de 3 a 9 metros de largura e 1,5 a 3 metros de profundidade dificultavam qualquer ataque. Não serviam apenas para afogar, impediam túneis, pois o lençol freático inundava qualquer escavação. Obrigavam também o uso de pontes ou barcos, péssimas ideias sob chuva de flechas. Forços secos também eram eficazes, com estacas afiadas, armadilhas ou até animais perigosos. Alguns senhores medievais usavam esgoto e lixo no fosso. O cheiro por si só já afugentava. Para cruzar, os soldados precisavam de pontes portáteis ou aterrar o fosso com terra e madeira. Tudo isso sob ataque constante. Pontes levadiças, operadas por correntes ou contrapesos, criavam lacunas intransponíveis num piscar de olhos. Alguns castelos tinham várias pontes em sequência. Curiosamente, estudos mostram que o fosso de Baudian era raso em muitos trechos, mais estética do que funcional. Mostrar força, afinal, era metade da guerra. Depois do fosso, vinham as torres. Mais do que imponentes, eram centros de comando defensivo. De até 30 metros, ofereciam visibilidade e alcance. Funcionavam como torres de vigia. Sentinelas viam tropas dias antes da chegada e usavam sinais com fogo, fumaça ou bandeiras para alertar o castelo.
A Torre de Constance tinha uma câmara específica para sinalização visível a mais de 30 quilômetros. As primeiras torres eram quadradas, mas seus cantos criavam pontos cegos. Por isso, no século XII, as circulares ou em forma de D se popularizaram sem áreas mortas e com melhor resistência a projéteis. A distância entre torres era estratégica, entre 30 e 60 metros, o alcance de um arco longo, garantindo campos de tiro cruzado. Difícil escalar quando flechas vêm de vários lados. Dentro das torres, plataformas de tiro com seteiras internas em ângulo garantiam visão ampla. Escadas em espiral, no sentido horário, dificultavam o ataque de destros subindo e favoreciam os defensores descendo. Mas para resistir a cercos prolongados, era preciso mais do que altura. Com o portão fechado e a ponte levantada, o castelo virava uma cidade isolada. A sobrevivência dependia de estocagem. Porões subterrâneos armazenavam grãos, leguminosas, frutas secas, carnes salgadas, queijos duros, comida para meses. Dover, por exemplo, tinha capacidade para 100 homens por quase um ano. O meal prep medieval não era para foto, era para não morrer de fome. A água era ainda mais crucial. Poços escavados no leito rochoso do pátio central chegavam a mais de 30 metros de profundidade. Craque des Chavelieres tem um de 36 metros. Outros castelos armazenavam água de chuva em cisternas de milhares de litros. Os melhores construtores começavam o poço antes de qualquer outra estrutura. A vida sob cerco era desconfortável. O castelo superlotava com camponeses buscando abrigo. Salões viravam dormitórios. Privacidade sumia. Famílias nobres dividiam espaço com dezenas de pessoas. O Wi-Fi medieval seria terrível, e o único streaming era o da chuva pelo telhado. Saneamento era um desafio. Latrinas esvaziavam pelas paredes externas, eficazes em tempos normais, mas vulneráveis em cerco. Alternativas incluíam vasos e fossas. Castelos maiores tinham sistemas avançados. Pembroke possuía uma torre sanitária para 20 pessoas. Porque não importa o quão imponente seja seu castelo, todos precisam de banheiro. A saúde se deteriorava rápida. Sem vegetais frescos, o risco de escorbuto aumentava. Medicamentos eram limitados. Bebidas fermentadas, como vinho e cerveja, eram mais seguras que água potencialmente contaminada e melhoravam o ânimo. A pressão psicológica era intensa. O medo, o tédio e a claustrofobia exigiam rotina. Vigilância, cultos, tarefas e jogos ajudavam a manter a sanidade. Estar preso num castelo sitiado era como férias arruinadas. Hospedagem horrível, comida restrita e vizinhos querendo te matar. Mas os castelos ainda guardavam um trunfo: passagens secretas. Por trás das pedras, corredores ocultos, portas escondidas e túneis secretos permitiam evasões ou ataques furtivos. O original, saída de emergência sem alarme, mas às vezes com cobras. Posturnas permitiam ataques noturnos e armas de cerco. Dover tem um túnel de 60 metros escavado em rocha, descoberto em 1794. Essas rotas permitiam sabotagens discretas. Algumas tinham curvas para impedir invasões rápidas. Túneis também ligavam edifícios internos, permitindo movimentação segura. Passagens falsas serviam como armadilhas, levavam a becos sem saída ou poços com estacas. Caerla Verret tinha uma passagem que terminava em câmara alagada, afogando invasores. Mas tanta discrição tinha riscos. Castelos caíram por traição via entradas esquecidas. Em 1330, Nottingham foi invadido por túnel vindo de uma taverna. Em Gaillard, atacantes usaram o duto do banheiro. O engenheiro que esqueceu um guarda lá provavelmente teve uma bronca histórica. E por fim, enquanto as máquinas de cerco eram poderosas, os defensores sabiam responder com criatividade mortal. Arietes recebiam pedradas de centenas de quilos. Torres móveis eram incendiadas com flechas flamejantes ou puxadas com ganchos para tombar. Trebuchets tinham seus alvos reforçados ou eram sabotados à noite. Defensores até cronometravam os disparos para prever onde não ficar. Armas biológicas,
os inimigos mandavam carcaças doentes e recebiam de volta, com colmeias junto. Contra Tunis, escavações reversas e até cães de ataque eram usados. Castelos tinham plataformas montáveis, chamadas matacães, para ampliar os pontos de ataque verticais. E quando tudo falhava, a melhor arma era o tempo. Castelos tornavam a espera um recurso ofensivo. Psicologia era tática. Festejar nas ameias, cheiros de assados e acenos com pernas de frango mostravam força. O custo arrasava os atacantes. Um exército custava 500 moedas de ouro por dia. Kenilworth aguentou 6 meses até o cerco acabar por cansaço. O frio matava mais do que espadas, e os castelanos pareciam num hotel 3 estrelas comparado à lama do lado de fora. Sortidas rápidas atacavam armas e suprimentos. Capacetes falsos em lanças enganavam. Tambores fingiam reforços chegando. No fim, a paciência era a melhor defesa. 60% dos cercos terminavam com o inimigo desistindo. Com essa combinação de força, estratégia e tempo, os castelos não só resistiam, eles dominavam.